Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. Hoje o programa discute a situação de uma obra importantíssima aqui para a Grande Florianópolis e que deveria ser entregue já agora no ano que vem, em fevereiro de 2012. Não vai ficar pronta, é óbvio que não, ela nem começou ainda. A gente está falando do contorno viário da região anel viário da Grande Florianópolis. A construção, segundo a concessionária Autopista Litoral Sul, começa no ano que vem. E o prazo agora de conclusão é 2015. Com um novo traçado, essa obra sai do papel? Será que os prazos serão respeitados? Resolve o problema do trânsito cada vez mais caótico aqui na nossa região? Recentemente foi realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa para tratar deste tema. E é isso que a gente vai discutir a partir de agora no Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Vale lembrar que a NTT e a Autopista Litoral Sul foram convidadas para esse programa, mas não enviaram nenhum representante. Hoje nós estamos na companhia do secretário de Desenvolvimento Regional na Grande Florianópolis, deputado Renato Rinning. O programa recebe também o presidente da Enfo CDL São José, o empresário Tito Schmidt, presidente reeleito. E ainda está aqui conosco o deputado estadual, presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, o deputado Valmir Comim. E nós estamos recebendo também o vice-presidente do CREA, em Santa Catarina, o engenheiro Laércio Tabalipa. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos, hoje aqui conosco, no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Residencial Gustavo Kirchner, um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Queires, gente nossa, a loja da gente. Bom, pessoal, é o seguinte, né? É um negócio estarrecedor. O presidente Tito, que vem acompanhando, liderando a Enfo CDL de São José, este assunto já há muito tempo, né? Uma das bandeiras da entidade. Quer dizer, uma obra que era para ser entregue no ano que vem. No início do primeiro semestre agora, né? Em fevereiro do ano que vem. Agora, ela nem começou e se fala para 2015. Será que nós teremos esta agenda respeitada? O senhor acredita que em 2015 nós teremos o anel viário? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Para nós é um prazer participarmos novamente aqui, Renato, com você. Renato, olha, infelizmente, eu não, sem querer ser aqui pessimista, mas segundo o histórico que nós temos dessa obra e todos os contatos que pudemos fazer até agora, de todos os encontros que tivemos, viu? Eu percebo que agora, ultimamente, a gente está tendo, na verdade, um apoio bastante grande e está havendo uma coordenação melhor para se encontrar uma solução para esse problema, né? Os vários municípios da região metropolitana, inclusive municípios do sul do estado, do norte, e até outros estados, né? Da qual essa obra também acaba trazendo seus benefícios. Nós vamos fazer um esforço muito grande para isso, mas a princípio, eu não estou acreditando que isso aconteça. Olha só. Infelizmente. Olha só. Engenheiro, vamos explicar o seguinte. Qual era o traçado original previsto em contrato e o que está definido a partir de agora? Olha, boa noite a todos também, boa noite aos telespectadores. É um prazer estar novamente aqui discutindo um tema de tamanha importância para a Grande Florianópolis e para todos os usuários, principalmente os que transitam aqui na BR-101. Inicialmente, pelo que a gente tem sabido dos projetos que existiam desde a época da concessão da rodovia, existia um trecho de 47,33 quilômetros que estava inicialmente previsto e constava dos documentos de edital de concorrência. E agora, para surpresa nossa, nessa audiência pública que nós tivemos, a gente já sabia, mas tivemos a confirmação através do representante da NTT, que será diminuído praticamente quase que pela metade essa extensão. Passando a ter, a partir de Biguaçu até a Palhoça. Então, a gente acha que houve uma questão assim que a própria sociedade, o próprio usuário, ele não foi informado disso. E mesmo a classe política, a classe empresarial, eu creio que foi pego de surpresa nessa questão. Porque não houve uma divulgação e justamente a empresa que deveria
fazer com que as cláusulas contratuais fossem... tivessem o seu andamento normal, pelo que a gente viu, eles se omitiram nisso aí. E agora vieram com essa nova versão que, em princípio, a sociedade não está concordando. Claro, né? Nem poderia, né? Então, só para explicar o seguinte, tem o contrato original, e o debate está aberto aqui, os senhores podem nos ajudar aqui e no esclarecimento para o nosso público. O contrato original, ele previa 47 quilômetros, e ele ia de Tijucas, não é? Rio Inferninho, Tijucas, até Palhoça. De Tijucas a Palhoça. De Tijucas a Palhoça. E agora o novo traçado, ele está em quantos quilômetros? Em Antônio em Biguaçu. Renato Igor, na minha opinião... Então, ele vai de Biguaçu a Palhoça. E quantos quilômetros é isso aí? Hoje deve estar em torno de 21 quilômetros. 21 quilômetros, é isso. Renato Igor, no edital de concorrência da concessão da rodovia, ficou estipulado que o anel viário seria nesse traçado, no consta do contrato. No original. Iniciando lá em Tijucas e terminando ali em Palhoça. Isso no contrato da concessão. E isso faz parte do contrato. Para modificar isso, há necessidade de uma concordância de todos os atores, o que não foi feito. Até agora, o que nós temos é uma proposição da NTT de diminuição desse traçado. A proposição é da NTT provocada pela autopista? É isso? Não, é fruto de um estudo realizado pela NTT que justifica essa modificação, essa proposta de modificação, no sentido de que atenderia o fluxo medido pelo trabalho isso eles que eles falaram realizaram. na audiência pública. Mas o que consta no contrato e o que deve ser executado é o traçado original. Pois é. A não ser que haja uma concordância da sociedade, dos prefeitos, enfim, num amplo debate que deve acontecer numa audiência pública que vai estar programada para acontecer no mês de setembro. Mas, senão, não há como. Eu tenho conversado muito com os prefeitos aqui da região e com as entidades organizadas da sociedade, e o que eu percebo é que não há concordância em relação a essa nova proposição. Portanto, eu acho que o que vai acontecer ao final é a execução da obra como estava previsto e como está previsto no contrato. Tá, mas não há decisão ainda, tem uma nova audiência em setembro. Não há uma decisão ainda. Não há decisão. O que mais a gente lamenta é que esse fato não foi trazido à discussão junto à sociedade, ao usuário, aos próprios órgãos, como as secretarias regionais, as próprias prefeituras que estão trabalhando em cima de desafogar esse trânsito caótico da nossa região. Exatamente. Aí. A própria Enflo, que encampou já desde o início uma campanha para que isso aí também, né, Tito, fosse uma coisa que realmente viesse dar uma solução para a região, né? E isso não foi discutido, quer dizer, a coisa parece que foi feita na surdina e o pior é que a gente nota é com a cobertura da própria NTT, que seria o órgão que deveria estar cobrando da concessionária. Se a proposição é da NTT... Foi ela que trouxe na audiência pública a proposição de redução desse anel viário. Olha só. Fruto dos estudos. Então, o que eu percebo é que não há concordância em relação a isso e nós temos que bater o pé no sentido de que seja respeitado aquilo que consta do contrato. Pois é, e deputado, tem uma outra questão também, que o Ministério Público já está em cima, acho que é o Ministério Público Federal, através da Procuradoria da República, que é o seguinte, quer dizer, se você cobra pedágio, e na concessão pública você tem uma série de contrapartidas de obras, e entre estas contrapartidas está a construção do anel viário, se você reduz essa contrapartida, tem que reduzir o valor do pedágio. Bem, Renato, agora tem aí uma outra questão. A NTT trouxe também nessa audiência pública uma proposta de ampliação das marginais que serviria para atender todo o fluxo local de veículos, né, desafogando o eixo central da rodovia. Tá, essa ampliação das marginais, isso aí não consta no contrato? Não consta no contrato. Pois é. E aí a intenção, nesse bojo todo, é de que seja rediscutida essa questão da equalização das tarifas. Se é através das tarifas que vai ser coberto essa ampliação das rodovias, das marginais, ou se isso vai ser com recurso do governo federal,
sendo absorvido pelo Ministério do Transporte. Então, essa é uma discussão que ainda vai haver, e a ocasião da discussão vai ser nesta audiência pública no mês de setembro. Mas essa é uma decisão, tem que ser técnica, né? Tem que ser uma decisão tem que ser técnica e social, política. Pois é, social, tem que considerar tudo mas eu digo isso. técnica do ponto de vista de urbanismo também, né? Porque, deputado, a gente está falando aqui de uma mudança, a gente fala assim de mudanças, de planejamento, de traçado viário. A gente está em discussão, os municípios estão discutindo o plano diretor. Isso impacta diretamente nos planos diretores, planejamento urbano, são novos traçados que passam em meio às cidades, enfim. Quer dizer, isso muda com valorização de imóveis, quer dizer, uma estrada passando num bairro que não passa nada, quer dizer, passa a ser valorizado. Então tem todo esse impacto na mobilidade urbana também. Deputado, como é que a Assembleia está acompanhando isso? Renato, primeiramente saudá-lo e saudar a todos os telespectadores do Conversa Cruzada, dizer da minha satisfação de poder participar pela primeira vez. É mesmo, então, o prazer é nosso. Programa, né? E lamentar aqui profundamente a ausência, a não participação da NTT. Aliás, a exemplo do DENIT, que nas audiências públicas que promovemos na Assembleia Legislativa também não se fez presente. E dizer assim, de que na apresentação daquela audiência pública nos causou estranheza e muita surpresa quando foi apresentado por parte da NTT uma nova concepção de projeto, quando o projeto original, que contemplava os 47,33 quilômetros, e uma redução drástica de aproximadamente 50 quilômetros, né, sem uma consulta. 50%, aliás. Reduzindo mais de 24 quilômetros. Sem que houvesse um debate, né, e que fosse discutido isso com a sociedade e com as lideranças, né, principalmente da grande Florianópolis. E que todas essas obras que estão aqui elencadas, das vias paralelas, certamente vão incidir em cima da tarifa, do pedagiamento. Né? E agora vem com essa nova concepção, quando a primeira já tinha inclusive a LAP, a licença ambiental prévia. Quer dizer, então quanto tempo nós perdemos nesse processo todo? Né? Quer dizer, o que estava previsto para 2012, agora está, a programação é essa aqui, ó. O IARIMA, o protocolo no IBAMA previsto para julho de 2011, deste ano. A audiência pública prevista para setembro. A licença prévia prevista para outubro de 2011. O decreto de utilidade pública previsto para dezembro. As desapropriações previstas para 2012. E a licença de instalação prevista para março de 2012. Término da obra 2015. Agora, tudo se isso acontecer dentro dos prazos aqui previamente estabelecidos. O que devemos lamentar nesse processo todo, né, é que o projeto tem, na nossa visão, tem que ser desvinculado aquilo que eles estão oferecendo de mobilidade para os 3 municípios, porque isso é necessário mesmo. Isso é preciso. Eles não podem, de forma nenhuma, querer vincular uma coisa a outra. Eles têm que manter aquilo que é original, aquilo que é o primeiro projeto, aquilo que tem que sair. É isso que a população quer, é isso que me parece que a classe política quer, né? As autoridades todas da nossa região, não é, secretário? É isso que precisa ser realizado e nós temos que fiscalizar isso de perto, porque temos que saber como é que foi. O que aconteceu quando, em 2007, né, que foi exatamente quando houve a assinatura desse processo com a concessionária? Quer dizer, o que aconteceu naquele momento que não se decidiu ou não se definiu de que iria se fazer naquele momento aquilo que era o projeto original? Quer dizer, mudou ali. Me parece que, pelo que a gente observa, a mudança mudou ali. Então, ali houve privilégios, houve alterações. Em benefício de quem? Quem fez isso? Quem decidiu? Quem deu a última palavra para que pudesse ocorrer dessa forma e não aquilo que foi feito originalmente? Olha, e o pior de tudo, que se fazendo tudo isso, o que se achou mais, assim, lamentável em toda essa história, é que as próprias pessoas que apresentaram isso no dia disseram que esse é um projeto para 10 anos. 10 anos está superado. Meu Deus do céu, que mais que nós fizemos num país como o nosso? Projeto para 10 anos. Até quando que nós vamos continuar fazendo projetos para 10, 12, 15 anos? Uma coisa tão forte, tão
que envolve uma população tão grande, uma região tão rica do país, tão importante, e que daqui a 10 anos vamos fazer o quê? Entrar pelo mar, daí fazer pelo mar, o que vai ver? Mais uma rodovia ao lado? Por que não fazer isso tudo de uma vez só e não prever isso e fazer isso pelo menos para 25, 30 anos, que seria um tempo bastante razoável, que na nossa visão também ainda seria pequeno, viu? Puxa vida, tivemos na China agora há 2 anos, o que visitamos de obras na China, isso aqui sem querer fazer nenhuma comparação, porque são coisas distintas, né? Mas aquele país, o que está fazendo é obras enormes, e muito rápidas, né? As decisões são tomadas rapidamente. Aqui nós ficamos nessa coisa que vai, muda o projeto e as coisas não acontecem. E quando se faz é para resolver o problema do passado. Exatamente. Não se viu coisa parecida de você resolver o problema do passado? A questão dos aeroportos agora... É terrível isso. Aeroportos... Na hora que é inaugurado não resolve mais nada. Não, os aeroportos brasileiros, né, os novos projetos, aeroportos para a Copa, enfim... os estudos já apontam que quando eles ficarem prontos já estarão saturados, né? Bom, eu preciso chamar um intervalo, por gentileza, deputado. E daqui a pouco eu quero saber o seguinte. O argumento da NTT, quando trouxe a proposta da redução do traçado, mais de 50%, 20 e poucos quilômetros do anel de contorno viário, foi de que, segundo os senhores apontaram, que eles apresentaram um estudo. Mas que estudo é esse? Que estudo técnico é esse? Alguém teve contato com esse estudo? Daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.